Aqui, ó. Agora, aqui a imagem, o que que é esse estilo, o que que é fase, o que que é linha. Aqui fica um pouco mais fácil de compreender. Por quê? Aqui eu estou numa ligação em estrela. Agora não se atém aos números dos terminais. Isso aí é ponto para um outro momento. Aqui, ó, se atém à ligação e o como que é o comportamento da corrente. Olha só, eu estou numa ligação estrela. Olha como que e aqui são as três bobinas. E olha só como que a corrente vai se comportar. Ó, vamos pegar aqui, ó. Linha é o que está alimentando aqui. Então, entre aqui e aqui, eu tenho uma corrente de linha. Aqui também eu tenho uma corrente de linha. Passando na bobina, eu tenho uma corrente de fase. Porque o que eu falei de linha aqui, ó, 1, 2 e 3, você imagina que aqui é R, S, T. Ou seja, eu estou ligando na rede. Então, isso da linha é justamente a ligação da rede. Aí o fase vai ser, ó, a corrente que passa no meu enrolamento, na minha bobina. Veja bem, nesse caso aqui, essa corrente de linha é a mesma que a de fase. No desenho que eu vou fazer na lousa vai ficar um pouco mais claro. Quando a gente fecha, geralmente, os transformadores lá que a gente falou de distribuição de energia, e por que eu falo do transformador? Porque essa parte de fechamento, ela não está relacionada só com o motor, tá? Então, pensa na analogia lá do campo magnético. Então, essa parte do campo magnético de bobina, isso não utiliza só em motores, a gente utiliza para diversas aplicações. Nos transformadores, a gente também vai ter algo nessa linha aí. E o que que acontece? Geralmente, os transformadores lá, eles são fechados em triângulo, em triângulo não, desculpa, em estrela, e esse ponto de encontro aqui é de onde sai o nêutron. Exatamente. Por que que... claro, para quem já está comigo desde o início, a gente falou muito sobre isso, aterramento funcional e aterramento de proteção. Pessoal, nesse ponto aqui do neutro, é um aterramento funcional ou de proteção? Funcional. Por que isso? Porque aqui, como aqui eu tenho um potencial zero, em função de uma soma vetorial, aí requer de mais base, mas eu vou explicar para vocês. Em função de nós termos aí uma soma vetorial dessas tensões defasadas, elas nesse ponto elas vão se anular, ou seja, elas vão ser zero aqui. Logo, daqui eu extraio o meu neutro de potencial zero. E por que eu faço esse aterramento? No caso do transformador. Para justamente, quando a gente fala funcional, é para garantir que por aqui eu não tenha nenhum tipo de diferencial de diferença de potencial e esse potencial seja aterrado à terra, ou seja, eu garanta que o potencial aqui é zero. Porque se eu não dou um caminho para a corrente elétrica, ela usa o caminho que tiver menor resistências. Exatamente, o que tiver menor resistência. Ela vai tomar o caminho que for mais fácil para ela. Então, por que eu entro com um aterramento nesse ponto, no caso do transformador? Para garantir que esse potencial seja zero. E aí sim, quando eu medir a diferença de potencial entre a tensão da rede e o neutro, por exemplo, a tensão de uma fase e o neutro, aí eu vou ter aquela relação lá justamente de 1,73, que vai ser o caso lá, por exemplo, do 220 para o 127. Então, é mais ou menos por aí, beleza? Em relação ao transformador. Aqui, apesar dele não estar aterrado, a gente pode considerar aqui como um ponto neutro, ou seja, tensão zero, potencial zero. Logo, essa corrente que vai circular aqui, ó, ela pega esse caminho, é a mesma. Ela entra aqui, ó. Ah, beleza, Lucas, mas aqui ela não se divide? Sim, mas está vindo uma outra aqui. Então, ela vai acabando e elas vão se igualando de forma equilibrada, beleza? Então, aqui é a mesma. Depois que eu riscar ali um esqueminha ali, fica mais fácil de entender. Então, na ligação estrela, a corrente de fase é a mesma que a corrente de linha, beleza? E a tensão? Agora, a tensão, ó, dá uma olhada lá, ó. A tensão muda um pouco. Por quê? A tensão de linha, aqui nesse caso, ó, que é essa aqui e essa aqui, que são a rede, igual eu expliquei para vocês, RST, ela é diferente, porque olha só, pega essa, ó,
Não, esquece isso aqui. Olha para o desenho aqui com base nos circuitos que eu já expliquei para vocês desde o início lá. Olha só o caminho que a gente tem aqui. Então, imagine isso daqui como uma malha. Aí nós temos aqui, ó, uma, duas cargas. Logo, a gente vai ter uma divisão de tensão aqui, não vai? Porque, ó, se a gente mede aqui é uma coisa, mas se a gente medir só daqui até aqui, vai ser outra. Eu não posso falar que é igual. Eu não posso falar que é a mesma relação. Então, por isso que na estrela, a bobina, ela vai enxergar, ela vai sentir uma tensão menor do que, por exemplo, a tensão aqui da alimentação. A corrente é a mesma, mas a tensão não. Então, a tensão de fase, ela vai ser justamente o quê? Essa tensão da rede, ou seja, a tensão de linha, dividido por 1,73. Olha só, então se eu tiver 380 na linha, aqui na bobina eu vou ter quanto? 220. Aqui eu vou ter 220, aqui eu vou ter 220. Olha só, mudou a tensão da linha? Da rede? Mudou a tensão da rede? A rede passou... No meu exemplo, eu assumi que a rede ela tem 380 volts. A rede vai mudar? Não. O que vai mudar é a ligação do motor, é o arranjo. Aí vamos seguir agora, ó, então, estrela, corrente de fase é igual corrente de linha. Tensão de fase é igual a tensão de linha sobre 1,73. Beleza, então logo a tensão de fase é menor que a de linha.